Amigos, meu nome é Vinícius Talon e qual é a principal habilidade que um jurista deve desenvolver? Que um estudante de direito, um advogado, um candidato a algum cargo público, um concurseiro, portanto, um professor, um pesquisador, qual é a principal habilidade que o jurista, em suma, deve aprender? Em primeiro lugar, eu não vou falar daquelas coisas óbvias, daquelas coisas que são, na verdade, obrigações, que são deveres, como, por exemplo, ser cordial com os colegas ou ter ética, que também é uma questão fundamental. Isso não é apenas para os juristas, isso é para a vida. Para qualquer profissional ou até para quem não exerce nenhuma profissão, é necessário ter cordialidade, ética, esse atuar sempre de forma correta. O que eu quero dizer aqui é uma habilidade, algo que deve ser desenvolvido para se diferenciar. Não é obrigatório, não precisa ter isso. Não é algo que necessariamente o jurista tem que ter. Necessariamente o estudante de direito tem que desenvolver isso. Mas caso desenvolva, caso aprenda isso que eu falarei aqui, com certeza terá um destaque, aprenderá, conseguirá se destacar no mercado que é tão concorrido para quem faz concurso, para quem vai para a advocacia ou para quem quer dar aula, quem quer fazer pesquisas, enfim, há concorrência em todos os lados. E esse fator aqui pode diferenciar. A questão é simples. A habilidade que eu acredito que todos devem desenvolver no direito, caso queiram se destacar, não é uma obrigação, mas se quiserem se destacar, devem desenvolver isso, é aprender a ser autodidata. Eu sei que talvez isso possa parecer um pouco equivocado, porque há várias outras coisas que devemos aprender também. Devemos aprender sobre como gerenciar um escritório de advocacia, se quiser ser advogado. Devemos aprender sobre marketing jurídico. Devemos aprender a escrever com um bom português. Devemos aprender a falar outros idiomas para quem quer fazer pesquisa. Devemos aprender várias coisas relacionadas à prática, a tudo. Mas aí que tá. Essa habilidade que eu estou falando, ser autodidata, é algo que contribui para todo o resto. Porque quando você é autodidata, você é alguém capaz de aprender sozinho, aprender sem necessitar de um impulso de um terceiro. E esse é um grande problema atualmente. É normal que os estudantes passem a faculdade inteira, e eu já dei aula na graduação, e eu vi isso, os estudantes passam a faculdade inteira necessitando de alguém, passando o tempo todo algum tipo de orientação, dizendo qual é o melhor livro, qual é a melhor forma de estudar, o que deve ser estudado, até quando deve ser estudado, quando é a prova, o que cai na prova, e passo a faculdade toda assim. De repente termina a faculdade. Já é graduado, já é bacharel em Direito e não sabe o que fazer dali em diante. E aí se sente perdido, não sabe por onde estudar, agora não tem prazos para estudar mais, talvez alguns abandonem os estudos, deixem de estudar, outros queiram estudar. E aí, necessitando de uma orientação, vão fazer cursos, vão fazer pós-graduação, vão procurar mais alguém para orientar. O que eu estou dizendo aqui não é que você não pode fazer cursos, não pode fazer curso de pós-graduação, não pode ter alguém te orientando. O que eu quero dizer é que é necessário aprender a aprender. Aprender qual é a forma de aprender da forma mais efetiva. Eu sei que é um pouco complexo isso, mas você tem que aprender como você consegue aprender melhor sozinho, para não ficar sempre dependendo de alguém, para você não ser um advogado que precisa de um outro advogado o tempo todo te dizendo o que fazer, para você não ser alguém que para ler um livro tem que receber a indicação desse livro de alguém, para que você consiga pegar o livro, olhar e ver se esse livro é bom ou ruim, sem precisar pedir a opinião de várias pessoas. Isso é muito importante. Às vezes, ontem mesmo aconteceu isso, eu recebo mensagens de estudantes que acabaram de se formar e estão um pouco perdidos e me mandam uma mensagem com uma dúvida. E aí eu pergunto, eu sou sua última opção para perguntar?
Ou você antes pesquisou isso num livro, pesquisou isso no site dos tribunais, pesquisou no Google, que já dá uma resposta resumida. E às vezes a pessoa pede desculpa e diz: não, eu pensei diretamente e te mandei a mensagem para tirar essa dúvida. Vejam, não aprendeu a aprender, não aprendeu a buscar as respostas. E é necessário aprender a ser autodidata, aprender a estudar sem a necessidade de um terceiro te mandando o que fazer. Se você aprende isso, vai ter até o melhor desempenho em cursos, curso de pós-graduação, cursos em que eu leciono também, curso de prática penal, execução penal, todos esses cursos que eu leciono, você aprendendo a aprender sozinho, vai conseguir olhar aquele vídeo, olhar aquela aula e pensar o que não está ali, pensar de outra forma, pensar de uma forma crítica. E para aprender a aprender, isso exige um pouco de esforço. Eu me lembro que quando eu estava na faculdade, eu perdi alguns meses fazendo aquilo que todo mundo faz durante a vida inteira, que é tentar descobrir qual é a melhor forma para mim, a melhor forma de estudar, a melhor forma de ler. É ouvindo, é lendo, é olhando uma aula, é marcando com marca-texto, ou marcando com lápis sublinhando, ou é marcando, fazendo uma marcação no parágrafo do lado, ou é resumindo, ou é fazendo fichas à mão, que alguns sugerem. Qual é a melhor forma? E eu desenvolvi a minha melhor forma de estudar, depois de aprender, depois de tentar muito. Ouvindo música, em completo silêncio, em silêncio e ainda colocando um abafador para não ouvir nada realmente lá fora, ou é ouvir aula enquanto estuda também, enquanto lê alguma coisa. Isso daí foi desenvolvido, eu aprendi a aprender. Eu perdi algum tempo para desenvolver isso, essa capacidade de aprender sozinho, e hoje isso me é muito útil. Hoje eu não peço referências de livros para ninguém, eu vou atrás do livro, olho e consigo ver se ele é bom ou ruim, se vale a pena ler ou se não vale a pena. Eu não preciso ficar numa aula ouvindo o professor falar se aquilo que ele está falando está num livro, está em outro lugar. E, aliás, foi isso que me ajudou quando eu fiz o concurso para defensor público do Rio Grande do Sul. Como eu já falei em outros vídeos aqui no canal do YouTube, quando eu fiz o concurso, a primeira fase do concurso foi no 8º semestre da faculdade. E no 8º semestre da faculdade, eu ainda não tinha estudado direito de família, sucessões, não tinha estudado processo penal e outras coisas que eu olharia na faculdade, que eu teria na faculdade apenas no último ano. Mas, por desenvolver essa capacidade de aprender sozinho, eu estudei tudo antecipadamente. No quinto semestre da faculdade, eu já tinha estudado direito de família, já tinha lido todo o Código Civil nessa parte e já estava lendo livros básicos e passando para livros aprofundados, como o da Maria Berenice Dias, em direito de família e também sucessões. Eu consegui evoluir sozinho. E quando eu tive isso na faculdade, parecia que o professor estava falando algo até mais básico do que aquilo que eu tinha estudado, porque eu já tinha lido o básico, me aprofundado bastante e já estava entrando na parte de uma divergência enorme. Então eu não aguardei alguém me ensinar. E quando você aprende a aprender sozinho, você consegue queimar etapas. Talvez isso seja totalmente contra a didática, mas eu nunca fui um cara muito didático quando se trata do meu estudo. Eu tento me preocupar com a didática para os meus alunos. Mas quanto ao meu estudo, eu não faço questão de queimar etapas. Tem que esperar tanto tempo para começar a ler tal coisa. Não, se eu acho que tenho que ler agora, consigo antecipar, então eu vou antecipar. E antecipando as etapas, aprendendo sozinho, você consegue pular algumas coisas na sua vida. É muito comum, por exemplo, que muitos estudantes façam a faculdade como mera formalidade para conseguir o diploma. Depois que terminam a faculdade, já tem como conceito básico, como algo que é praticamente uníssono, que devem fazer um cursinho preparatório, porque a faculdade foi apenas para conseguir o diploma. Agora farão um cursinho preparatório para aprender para fazer uma prova de concurso. Bom, mas por que isso? Por que tem que ir nessa etapa? Por que não pode, durante a faculdade, aprender o que a faculdade fala, ir além do que o professor diz e não precisar fazer esse cursinho depois de formado? Porque tem que seguir essa etapa na vida. Isso daí é decorrência
desse problema, da falta de desenvolver essa capacidade para aprender a aprender. Por isso, se você quer ser advogado, você vai ter que estudar para o resto da sua vida, vai ter que sempre se atualizar. Agora mesmo, há pouco tempo, saiu uma mudança significativa quanto ao roubo com arma. E uma nova lei que mudou uma estrutura que se mantinha por muito tempo. Então você tem que se atualizar quanto a isso, tem que se atualizar quanto aos novos entendimentos, quanto à condução coercitiva, delação premiada e tudo mais que está ocorrendo diariamente, execução provisória da pena. Você sempre vai ter que se atualizar. E aí eu te pergunto, para se atualizar, você vai sempre precisar de um professor te explicando? Ou será que você consegue desenvolver essa capacidade de aprender a aprender também? E talvez daqui a pouco até ensinar. É isso que eu sugiro. Se você quer ser um bom jurista, um jurista que se destaque, você tem que aprender a aprender. Você tem que aprender a ver uma aula e trazer coisas que não estão naquela aula, ver além daquela aula. E isso vale para tudo, vale até para as minhas aulas, vale até para os meus vídeos aqui no YouTube, para os meus artigos lá no meu site. Quando você olhar aquilo, tente perceber o que eu não falei, o que falta ali, qual é a sua visão sobre aquilo. Vá atrás de um livro para complementar algo que eu não falei numa aula de um curso, numa aula do YouTube, num artigo. Tente achar mais do que aquilo que é dito. É assim que você aprende a aprender. Quando você está ouvindo alguém, mas não se limita àquilo que você está ouvindo. Imagine se todos aprendem apenas aquilo que um professor fala. O professor tem uma turma de 60 alunos e ele fala 60% da matéria para esses alunos. Não dá tempo de falar tudo, 100%. Ele fala 60% da matéria para esses alunos. E todos os alunos aprendem de forma igual, aprendem a mesma coisa, somente aquilo que esse professor falou. A pergunta é, no mercado de trabalho, se esses 60 alunos forem advogados, quem vai se destacar? Primeiro que ninguém vai se destacar se todos sabem apenas o que foi dito pelo professor. Não buscaram nada além daquilo. Não buscaram aprender sozinhos também. E segundo, que com 60% da informação, você não é um profissional tão competente assim. Você vai ser surpreendido por muitas coisas na sua atuação prática. Eu já falei algumas vezes, a faculdade não ensina tudo que tem que ensinar. É impossível, o tempo é limitado, acaba tendo que dar um foco, às vezes, para concurso, que alguns alunos querem, para o exame da OAB, que alguns alunos querem, e acaba se perdendo, acaba não tendo tempo para explicar, por exemplo, todos os crimes em espécie do Código Penal, ou para falar adequadamente de toda a lei de execução penal. E aí você vai ter que procurar isso sozinho. Eu escrevi há pouco tempo sobre o Conselho da Comunidade, que está na lei de execução penal. E eu recebi um absurdo de mensagens perguntando: o que é o Conselho da Comunidade? Foi criado agora isso? Eu nunca tinha ouvido falar. Óbvio que não, porque quem se limitou à faculdade ouviu provavelmente apenas sobre progressão, livramento condicional, talvez detração, talvez remissão, talvez saída temporária, no máximo. Alguma coisa, alguma noção básica de indulto e comutação, mas não sabe aplicar indulto e comutação na prática, porque é isso, é o que a faculdade tem tempo para ensinar. Assim, o que eu proponho é, você quer desenvolver uma habilidade que vai te levar além daquilo que você pode ser, daquilo que você é, você quer se destacar entre os juristas, comece a aprender a aprender. Perca aí, não é perder na verdade, é investir. Invista um tempo para aprender qual é o jeito que você aprende mais fácil, qual é a melhor forma para você aprender. Em todos os cursos em que eu leciono, no curso por assinatura, lá no cursopenal.com.br, curso de prática, curso de execução, eu sempre coloco uma parte falando sobre isso. Eu sempre tenho lá o conteúdo, alguns cursos com 12 módulos, com mais de 50, 70 horas de conteúdo, e eu sempre coloco, mesmo assim com todo esse tempo de conteúdo, 50, 60 horas de conteúdo, eu coloco alguns vídeos no início. Como aprender, como estudar direito penal, como aprender a estudar a jurisprudência. Porque eu sei que o que eu vou ensinar não é suficiente.
por mais esforçado que eu seja, por mais que eu faça uma aula preocupado em apresentar todos os conceitos, tudo sobre a prática, as decisões mais importantes, ainda vai faltar alguma coisa, ainda vai passar uma situação complexa na vida desse aluno e ele vai ter que aplicar alguma coisa independentemente das aulas. E é aí que entram esses vídeos que eu faço falando sobre como estudar, como aprender a aprender, como estudar a jurisprudência, como ler a legislação, buscando uma tese defensiva, que é muito diferente de ler para fazer um concurso público. Ler buscando uma tese defensiva é ler de forma ativa, procurando os elementos do tipo penal, as elementares desse crime, procurando uma tese de nulidade. Isso é muito diferente. Então, eu sempre me preocupo com isso, ensinar como aprender e não ensinar o conteúdo. É aquela velha história, não apenas dar o peixe, mas também ensinar a pescar. E essa deve ser uma preocupação de todo mundo que quer se destacar, que não quer ficar sempre na dependência de ter que ficar sempre para o resto da vida numa sala de aula para pegar todo o conteúdo e pegar todas as atualizações. Em algum momento você vai ter algumas aulas, mas vai ter que aprender por fora também. Vai ter que desenvolver essa capacidade de aprender sozinho. E isso é ser autodidata. Portanto, a minha dica fundamental aqui é: se tem alguma habilidade que você deve desenvolver, é ser autodidata. Isso envolve você aprender a aprender. Qual é a forma que você tem para aprender melhor? Procure alguma coisa nova para você aprender. Se você é da área criminal, por exemplo, tente aprender um pouco sobre psiquiatria. Comece do zero, sem nenhum professor, e tenta aprender do zero sobre psicologia, psiquiatria, medicina forense ou qualquer coisa que fuja do habitual, daquilo que você normalmente lê e vê em aulas ou vê aqui no meu canal do YouTube. Tente aprender alguma coisa por fora. Tenha esse desconforto. Aprender a aprender é desconfortável no início. É fugir da zona de conforto. A zona de conforto que somos criados é aquela do ensino fundamental, do ensino médio. Você se senta, um professor fala e você depois sai com aquela informação. Não te ensinam a buscar uma informação em outro lugar. Não te ensinam a você aprender para depois você ir à aula e discutir aquilo que você aprendeu. A aula é o momento em que você tem todo o conteúdo e acabou. Esse é um problema. Lendo alguns livros sobre como funciona o método de ensino de Harvard, temos ali uma visão um pouco diferente. É um modelo em que o aluno aprende, estuda os casos, estuda os precedentes e chega à aula para ser questionado. O professor começa a perguntar o que foi decidido naquele caso, qual era o plano de fundo daquela decisão, qual era a principal tese, quais eram os pedidos. E o aluno tem que saber, e isso faz o aluno aprender a aprender. Eu vou falar sobre um livro que trata desse modelo de Harvard em outro momento, mas em primeiro lugar eu quero que vocês definam isso, que a partir de agora vão tentar aprender a aprender. Perder um tempo tentando buscar uma coisa nova, um conhecimento novo, sem que alguém ensine, sem que alguém te indique o conteúdo, sem que alguém te diga qual é o melhor livro. Vai sozinho. Se precisar, pesquisa no Google. Pesquisa os livros no Google, vê a classificação de cada livro, as notas e vá por ali. Mas sem pedir ajuda nesse primeiro momento. É apenas pedir a ajuda quando você já tiver a base toda. E aí você pode perguntar como aprofundar mais ainda naquilo. Mas nesse primeiro momento, aprenda a aprender. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Inscrevam-se no canal e ativem as notificações, porque assim vocês saberão sempre que for lançado um vídeo novo aqui no canal. Eu tenho lançado vídeos diariamente sobre penal, processo penal, execução penal, advocacia e muito mais. Então, se você se inscrever e ativar as notificações, saberá sempre que for lançado um vídeo novo aqui no canal. E para quem tiver interesse, eu deixarei na descrição deste vídeo um link com várias coisas úteis, como por exemplo, grupo de debates com criminalistas do Brasil inteiro, além de artigos, vídeos, livros de minha autoria, contato para palestras e muito mais. O link está na descrição deste vídeo e até o próximo vídeo.